A gente precisa estar mais conectado com o corpo, porque a intuição ela não precisa ser nada místico. Ela pode ser simplesmente uma percepção mais aguçada para a gente exercitar o humano de uma forma mais plena. Sim. A gente está usando só um lado da nossa, uma faceta da nossa existência. Porque na oração em si, ou na prece, ou na reza, a gente está falando com Deus. Mas na meditação, ou na intuição, a gente permite que Ele fale com a gente. Sim. E é preciso que haja um momento de silêncio para que você pare só de ficar pedindo ou questionando, ou reverberando, e você escuta o conselho que vem do alto. E sem você ter esse silêncio, esse movimento de escutar essa intuição, você não consegue escutar isso. Não só escutar, mas também agradecer. Agradecer? Né? Essa coisa de você agradecer, contemplar e agradecer. Que a gente tem feito muito pouco hoje em dia, né? Olá, seja bem-vindo a mais um Zen Quando Dá. Eu sou Rossandro Clemente, esposo de Janine. Eu sou Janine Lima, esposa de Rossandro. Estamos aqui para falar desse tema. Um tema que é: a vida nem sempre é fácil. Tem dia que a gente consegue dar conta dela, tem dia que a gente não consegue dar conta dela. Sim. Mas existe uma coisa que as pessoas não consideram, né? Um lado nosso que tem sido desconsiderado, né? Sim. A intuição, por exemplo. A intuição. A tão famosa intuição. Aquele sexto sentido que nós mulheres sempre falamos, né? E que a gente tem que aprender a ter, né, rapazes? Pelo amor de Deus. Exatamente. E eu acho que a convidada de hoje, Nossa. ela vai apresentar isso pra Ela gente, sim. eu acho. Do coração. Ela é do coração. É uma amiga querida nossa. Ela é jornalista, apresentadora da CBN, escritora, e ela está aqui para falar com a gente sobre esse tema, gente. E aí eu quero que você comece logo aí do livro. Com um trecho do livro, do mais recente livro que dela. saiu, que foi lançado. E eu quero só, antes da gente apresentar, esse trecho me chamou muita atenção. Falar sobre intuição a partir da perspectiva dos povos nativos é falar sobre aprendermos a cuidar de nossos silêncios. Quando falamos demais, perdemos a vitalidade. Isso atrofia a intuição e esburaca as nossas emoções. Pétria Chaves com você! Foi aqui, ó, no âmago. Essa era a intenção. Delícia estar aqui com vocês, gente. Que delícia. Ainda mais para falar desse assunto, que inclusive é um assunto que eu acho que me conecta muito a vocês. A Rossandro primeiro, que eu conheci primeiro, depois você. Então, só agradeço por estar aqui falando desse tema que me inspira. E mais do que isso, Jan, eu acho que é um valor para os nossos dias. Eu costumo dizer para esses tempos tão plásticos que a gente está vivendo hoje, né? Tão artificiais tão efêmeros, tão rápidos, líquidos, né? Eu aposto que essa ideia da inteligência ancestral, da inteligência intuitiva, vai ser um objeto de estudo bastante importante para os nossos próximos dias, para a nossa vivência agora. Sim. O que te levou, Pétria, a pensar sobre esse tema? Porque a gente sempre fica curioso, quando eu escrevo um livro, alguma coisa me dá um gatilho. Quando Janine também pensa assim, vamos cantar tal música no sexto, tal, tem uma coisa que desperta. Uma mensagem, traz um objetivo. O que deu? É um tema que eu quero falar sobre esse tema. Bom, Rossandro, você sabe muito bem, né? Meu primeiro livro foi um livro sobre escuta e silêncio. Primeiro porque eu trabalho com a fala, né? Há 20 anos eu estou na CBN, há 13 anos apresento o meu programa, então como uma apresentadora. Então o falar, a comunicação, né? A troca, o diálogo, é o meu objeto é muito a minha vida. Eu adoro falar, eu gosto, né? Tem 2 crianças pequenas em casa, mas aí o meu primeiro livro foi sobre escuta e silêncio para essa nossa sociedade polifônica, que fala demais, opina demais, rede social. No momento em que eu escrevi o primeiro livro, a gente estava bem saindo da pandemia, então tinha uma exaustão emocional, uma barulheira interna muito grande. Então eu escrevi esse livro sobre escuta e silêncio, que foi o meu primeiro livro. Eu pratico meditação há muitos anos, então também um pouco da minha experiência acabou permeando essa minha escrita e essa minha pesquisa. Depois de acabar o livro sobre escuta e silêncio, como para mim escrever não é só um exercício intelectual,
é aprender, mas trazer para a prática, é claro que esse mergulho no silêncio, ele me trouxe ainda mais percepção sobre mim mesma, sobre as minhas ferramentas para sobreviver nesse mundo tão louco. Eu fico me perguntando, Janine, quantas pessoas hoje em dia vivem à base de antidepressivo? Nossa. Remédios para dormir e aí para acordar, para estar animado, né? Então, comecei a também me fazer essas perguntas. Como é que eu consigo sobreviver nesse mundo? E aí, com esse exercício do silêncio, eu sempre fui muito intuitiva. E eu pensei comigo mesma, eu tenho um palpite. Eu acho que a intuição, que é essa percepção aguçada, Rossandro, de quem eu sou, de qual é o meu lugar no mundo, e de como acontecem as minhas interações com os outros, com o mundo, eu acredito que essa percepção aguçada, ela é um valor para os nossos dias. Sim. E aí fui pesquisar. Então, por isso que a intuição foi o meu objeto de estudo, Rossandro. Depois de tanto pesquisar a questão da escuta, a questão do silêncio, eu falo no começo do livro, como sei que é o meu segundo livro, eu como jornalista, como comunicadora, eu noticio estatísticas. Sim. E as estatísticas não são animadoras em relação à ansiedade, à depressão, não só no Brasil, mas no mundo. Sim. O meu trabalho jornalístico noticia estatísticas, mas o meu trabalho humanista não pode se furtar a encontrar saídas para esse momento tão caótico que nós vivemos. Sim. Então, a minha busca pela intuição, eu brinco, né, que a nossa IA, a nossa inteligência ancestral, eu achei isso o máximo. Ela pode ser um objeto interessante para a gente investigar, em contraposição a essa IA que nos atordoa, essa inteligência artificial, mas também relações artificiais, o networking artificial. Uma vida artificial de rede social, aquilo que se mostra 1% ali, mas 99%, né, fora das telas é outra realidade. A verdade é que eu sou intuitiva demais. Eu queria fazer um manifesto para me permitir ser intuitiva sem ninguém me encher o saco. Então eu vou entrevistar neurocientista, eu vou entrevistar psiquiatras, vou para o saber ancestral, converso com indígenas, converso com bruxas estudiosas de astrologia para entender de A a Z, de concreto a abstrato, de objetivo a subjetivo, o que é isso que fascina, mas também confunde a gente com superstição? Aonde está ali o ponto entre superstição, misticismo, ou ciência, ou até, não só ciência concreta, eu também falo isso no começo do livro. A intuição, ela é uma ciência, mas que opera numa outra lógica. Eu queria entender essas lógicas da vida. Rossandro sabe disso, Rossandro é meu amado colunista no meu programa da CBN, a gente tem uma parceria incrível, foi a partir de Rossandro que te conheci, a nossa conexão foi imediata, isso também tem a ver com essa... Uma intuição, com esse feeling. Exatamente. E trabalhando no rádio, essa intuição, ela tem que acontecer para eu me conectar com as pessoas, sabe? Então, eu também quis trazer um pouco do meu treino, objetivo, para que as pessoas possam ler, se identificar, talvez se apaziguarem, né? Até porque, gente, a intuição ela não é sempre boa. E isso também, para as pessoas sensíveis demais, num mundo caótico, com muita informação, com essa inundação que a gente tem hoje de opinião sobre tudo, né? A intuição ou a sensibilidade, ela pode trazer para a gente também certos gatilhos, então a intuição não é sempre boa. Então o meu trabalho jornalístico é me usar, né, usar o meu corpo, a minha mente como instrumento para a sociedade de pesquisa, mas também de colocar um pouco da minha experiência e tentar achar alguns caminhos para a gente viver melhor, para a gente ficar zen quando dá, mas quando não dá, a gente está ciente e fala, bom, posso procurar ajuda. E isso, a intuição, ela é muito importante nesse sentido. Com certeza, Pétria. E aí a gente, pensando sobre intuição, como que eu acho dentro, como é que eu busco essa intuição, como é que eu busco essa sensibilidade dentro de mim? O que você usa no dia a dia? Quais os recursos que você usa no dia a dia? Você falou da meditação, que eu sei que você medita há anos, que você também pratica o yoga há muitos anos.
existem outros recursos fora meditação e yoga, que a gente sabe que ali é um momento completo de conexão de você consigo mesma e, obviamente, quando a gente silencia, a gente se abre para esse universo, esse outro lado que muitas vezes a gente negligencia, porque os barulhos externos são muitos ao nosso redor e a gente negligencia. Quais os recursos que você usa? Meditação, yoga e o que mais? Eu fiquei curiosa agora para saber, porque eu sei que a intuição faz parte do nosso dia a dia, mas eu acredito que hoje, não sei, parece que a gente tem tocado menos no nosso poder, a gente tem usado menos o nosso poder intuitivo. Será que esse barulho externo, essa coisa meio louca que a gente vive, que tem nos tolhido dessa questão da intuição? Ou existem fórmulas no nosso dia a dia, mesmo corrido, que a gente pode ali parar alguns minutos para tentar se conectar com a gente e fazer com que essa amiga chegue junto da gente. Essa inteligência, é ótima essa pergunta. É ótima essa pergunta. O livro em si não é um manual, mas ele desperta capítulo a capítulo, por meio de histórias, um espelho, eu acho, para quem lê, foi como aconteceu para mim. Sim, o fato de eu praticar yoga já há praticamente 20 anos, com isso a meditação, estudo muito também o Ayurveda, que é uma medicina que olha muito para os sinais do corpo, né? E ela hoje é tida como uma medicina integrativa importante para os nossos tempos. Lógico que essas práticas, elas vão me dar mais ferramentas para estar mais conectada com essa inteligência que é mais sutil. Ela não é uma inteligência, Jean, objetiva. Fiz isso e deu nisso. Ela é isso eu falo muito no livro, ela é um work in process. Ela é uma jornada. Uma percepção. E é um aguçar dessa percepção. Sim. Então não adianta eu fazer isso para dar naquilo. Uma das entrevistas que eu gosto muito com a Maria Helena Pazanese, ela se coloca como uma sábia anciã, e ela é mesmo estudiosa de muitas filosofias orientais. Ela mesma dá a dica, eu vou te responder com esse exemplo dela. Ela fala: eu criei bolsões de silêncio intencionais no meu dia. Por quê? Porque a vida é frenética, não vai parar, a gente não vai se iludir que o mundo vai mudar. Verdade. Eu tenho uma amiga que fala: o mundo não é justo. Então a gente entende, partindo desse pressuposto, a gente tem que ter uma intencionalidade. Sim. Você tem que ter o desejo, né, para trazer isso para você. Então ela fala que criou bolsões de silêncio ao longo do dia, rituais, e eu falo muito de rituais no livro. Sim. E de como a gente trabalha com o tempo na nossa vida. Então, 3 vezes ao dia, pelo menos, ela para esse silêncio. Intencionalmente. Ela realmente faz isso como um ritual. Independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Ela para ali. Nesse sentido, você está treinando o teu cérebro, você está treinando o teu corpo a uma escuta outra. Você sabe que a gente hoje em dia não só não faz isso, que é o que ela faz, mas a gente ainda para comer colocando um podcast, ou colocando um vídeo, ou vendo no TikTok, ou vendo no Instagram. Ou a gente pega, por exemplo, pessoas vendo série e com o celular na mão. Isso, então, além da gente não estar no silêncio, até os momentos que poderiam ser de silêncio, nós transformamos em ruído. Por exemplo, Janine sabe, muitas vezes, quando eu sou muito assim do barulho, sim, mas eu já estou nessa busca do silêncio, e por causa disso, às vezes que eu vou escrever um livro, ou estou compondo alguma coisa, às vezes, né, amor, eu acordo e começo a pegar o celular, porque começa, como tem um silêncio, eu vou dormir, aí toda a intuição que eu represei ao longo do dia, vem de noite. Vem, é isso. E vem a trabalhada. Por exemplo, tem um vídeo que eu fiz, que é um vídeo chamado Fica. Esse vídeo é um vídeo que eu falo sobre as razões para ficar. Eu fiz pro Setembro Amarelo. E esse vídeo, eu fiz esse texto num voo de madrugada, porque não tinha Wi-Fi no avião, que era uma bênção. Não tinha Wi-Fi nos aviões. Aí você fez o Wi-Fi. Aí o Wi-Fi, a conexão aconteceu, exatamente. Sandro, eu devia ter te entrevistado para esse livro. Pois é, eu adorei, porque assim, o legal é que criar esses bolsões, acho que é uma necessidade, que quando a Jane fez a pergunta, ela fez assim, nem todo mundo vai ter meditação, nem todo mundo vai fazer yoga, que é uma coisa que pouco... Mas o que uma pessoa comum pode fazer? E você, poxa, bolsões de silêncio, qualquer pessoa
Sim. Pode, por exemplo, tomar café sem fazer nenhum barulho, sem ligar uma notícia, sem silêncio, para poder as coisas acontecerem, né? Lindo. Mas com música também. A música também traria essa... Antes de falar da música, Jan, eu quero só complementar isso que o Rossandro disse, porque eu tenho muito desejo, como eu falei para vocês como jornalista, ser ponte, porque eu escrevo livros para aprender. Hoje, o mundo ele está se alicerçando em ouvir pessoas que têm certezas demais. Sim. Eu não tenho certezas, eu busco respostas, eu me sinto uma eterna perguntadeira. Inclusive é difícil para mim estar aqui nesse lugar. Vamos trocar. Mas, e eu quero louvar, né, a entrevista que eu fiz com as falas do Cacá Verá, que foi o trecho que você abriu aqui a nossa entrevista. O Cacá Verá, ele é um pensador indígena tupi-guarani, e ele me contou durante a entrevista para o livro. Ele falou assim: Pétria, uma vez eu estava com um jovem chavante, porque eles fazem uma espécie de intercâmbios entre comunidades, né? Sim. E o jovem chavante estava com ele enquanto ele dava aulas, se não me engano, na Universidade de São Paulo, o Cacá Verá, que é esse pensador indígena brilhante, um amigo do coração, que eu quero muito que essa audiência conheça cada vez mais o trabalho dele, porque é sublime. E o Cacá me contava: Pétria, nós fomos para o refeitório da USP. E eu levei o garoto, tinha uns 15 anos, acredito que 15, 16 anos, Rossandro. Na hora que eles chegaram no refeitório, o garoto ficou chocado. E o Cacá, que já, né, enfim, tá na USP, dando aulas, e olha o que aconteceu. Ele olhou para o Cacá e falou assim: Cacá, eles falam. Por que eles não só comem? Por que eles falam enquanto eles comem? Ele ficou muito impactado. E a gente pode falar isso e falar: nossa, não, e se a gente parar para ouvir com os ouvidos da profundidade da vida, é um pouco do que o Rossandro falou. E aí eu vou responder para você o que você me perguntava, né? Conectar essas duas perguntas. A gente está muito descolado do sagrado hoje. Sim. E o sagrado não são grandes construções para a gente ir até esses lugares e rezar, exaltar o que quer que seja, independente da crença da pessoa. A gente está desconectado do sagrado da vida. Sim. O sagrado da vida, ele traz sentido para a gente. E é no silêncio que ele acontece, porque quando a gente faz silêncio, quando você está no pôr do sol e você simplesmente para, você realiza: não é possível, isso é um milagre. Não é ocasional, a vida não é um jogo de dados. Sim. E a gente se conecta com essa inteligência, que é o que me interessa hoje, que é essa inteligência intuitiva. Por quê? Porque a inteligência intuitiva, ao contrário da inteligência intelectual, objetiva, pragmática, que estuda, que confere, que experimenta, que tem aparelhos, a inteligência intuitiva, inclusive segundo o Henry Bergson, que é o filósofo da intuição, e outros filósofos também que estudam a intuição, ela é o conhecimento direto. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de um aparelho. Eu sei. Quantas vezes eu sinto e sei. Algumas pessoas vão falar: é uma fala, é um sentimento no coração. O coração fechou, o coração se abriu, uma dor no né? estômago. E aí eu respondi primeiro para você: bolsões de silêncio. Com os bolsões de silêncio, eu me sensibilizo, eu sensibilizo o meu sistema, que já está sobrecarregado de muita informação das mais diversas ordens. Mas qual é a segunda dica nesse sentido? Presta atenção no teu corpo. Porque o teu corpo, ele é justamente a ferramenta, ele é o instrumento que vai decodificar a intuição. Então é isso que a gente falou. É essa sensação tanto de estar estupefato com um pôr do sol, que você sente algo que te preenche, mas é o gut feelings, né? Aquela frio na barriga, é o ataque cardíaco, é o arrepiar sem saber. A gente precisa estar mais conectado com o corpo, porque a intuição, ela não precisa ser nada místico. Ela pode ser simplesmente uma percepção mais aguçada para a gente exercitar o humano de uma forma
mais plena. Sim. A gente está usando só um lado da nossa, uma faceta da nossa existência. E é interessante, Petra, quando você fala isso, sabe o que eu estava lembrando? Das minhas avós. As histórias que as minhas avós contavam das bisavós, porque naquela época os barulhos, de certa forma, eram menores, era uma vida até certo ponto mais pacata. Sim. Onde as nossas avós, bisavós, não é do lado da superstição, né? Mas assim, existem, eu estou me lembrando de falas aqui de minhas avós, inclusive eu tenho uma avó que ela tem uma descendência indígena, e que era muito isso, era escutar o silêncio, existia menos barulho, e essas mulheres, elas tinham um poder mais intuitivo muito grande, tipo assim, meu filho, não saia de casa não, meu filho, faça tal coisa, tipo assim, isso que você está falando vai dar certo, eu penso que o que você está fazendo não vai por esse caminho, eu penso que o que você está fazendo vai dar certo, ou, sei lá, sabe aquela coisa de mãe, de vó, não sai de casa agora, sabe? Tipo assim, vai chover hoje vai chover, leva um casaquinho, o famoso leva um casaquinho, até uma coisa tão infantil, tão, né, tão assim, tão carinhosa, tão mãe, tão carinhosa, né, mas que era uma intuição ali das nossas avós, das nossas bisavós, que talvez por se perceberem mais, por terem menos barulho ao redor delas, elas se escutavam. Eu vou te dar um exemplo perfeito. Eu conto muito das minhas experiências intuitivas para ilustrar o que eu converso com cientistas, para as pessoas entenderem a razão pela qual eu estudei. É porque a intuição é muito forte para mim, e eu estou no meio extremamente intelectual. Então o meu papel é muito eu acho, de construir pontes entre universos aparentemente opostos, né? Mas eu conto uma passagem no livro. Eu cheguei em casa um dia da rádio, foi inclusive um domingo, o Rossandro tinha até participado comigo, mas aquele dia em especial eu estava absolutamente exausta. Cheguei em casa, sem energia, não conseguia achar meu celular, falei, pronto, deixei cair o celular no carro do motorista de aplicativo, tentava falar com o motorista, não conseguia achar o celular, aí comecei a bloquear tudo, porque eu falei, se eu perdi, alguém pegar, enfim, preciso começar a bloquear. No que eu fui bloquear o celular, mostrava que estava na minha casa. Então eu não tinha perdido, ele estava lá. E aquilo me tomou, gente, quase 1 hora. Ou seja, eu que estava exausta, eu estava totalmente exaurida, como geralmente a gente está no dia a dia, né? Eu não consegui me localizar ali. Depois de quase 1 hora, encontrei o celular. Fiquei ali com o celular do lado, fiquei mais aliviada, mas ali eu já estava mais desperta. Porque eu passei por um processo ali meio estressante, a gente sabe o que é hoje em dia perder o celular, né, meu amigo? Dali 1 hora, eu fui, me arrumei, tirei roupa, me troquei, ia para um jantar com amigos. E desci com a minha filha para pegar um outro carro de motorista de aplicativo para ir para esse restaurante. Isso foi 1 hora depois. Eu saí do meu prédio e eu tava com o celular na mão. Sabe quando você chama o motorista do aplicativo? O carro tá chegando e você tá com o celular na mão, sabe? E eu tava com o celular na mão, eu vi o carro chegando, minha filha do meu lado, e aí eu saí na porta do meu prédio. No que eu saí na porta do meu prédio, me veio a intuição mais rápido do que o meu raciocínio. Eu simplesmente fiz assim, sem olhar, sem ver, indo em direção ao carro, eu soltei o meu celular na bolsa. Isso, estavam vindo 2 garotos. Foi eu soltar o celular da bolsa, como eles viram que eu botei o celular na bolsa, eles pegaram a corrente de uma pessoa que estava atrás de mim. Isso é intuição. Isso é percepção aguçada. Minha filha viu tudo, ela ficou chocada. Eu estava exausta. Eu fiquei alerta. Eu percebi o que eu nem sabia que eu estava percebendo. E aí, o que eu falo? A minha avó diria que foi o anjo da guarda que me ajudou. Mas a neurociência diz de uma percepção aguçada, de uma atenção além da razão, que está também se comunicando com a gente. Você está lendo o ecossistema para além do olho,
Você tem, exato. Então, olha a sabedoria das nossas avós, Sim. que com a linguagem delas, Sim. falavam que era o anjo da guarda. Elas não estão erradas. Uhum. É só uma linguagem diferente. Sim. E é isso não que é impede mágico. que de vez em quando seja um anjo da guarda Eu também não também. impede, aí a gente... Exatamente. Eu passei por isso no hotel aqui, na Alameda Santos. Lembra o que eu te falei? Eu tava com o celular assim, esperando esse aplicativo. E eu fiz assim esse movimento, Petri, ó. Eu daqui soltei pra cá. O cara veio de bicicleta e bateu nesta mão. Mas ele caiu aqui. E aí eu não entendi na hora por que ele tinha batido. Como aconteceu com o Janine também. E aí, no meu caso, foi... Adoro os casos. Adoro! Eu amo histórias. No meu caso, já foi... eu acho que a minha intuição foi meio que bloqueada pela coisa de estar ali com o celular na mão muito atenta. É porque o então, cara parou na outra rua. É muito dúbio. Então, assim, eu tava ali com o celular o tempo inteiro, atenta ao celular e alheia ao que me acontecia ao redor. Olá, então, eu acho que a minha intuição aí o cara bateu. Fechou, o cara passou por mim, ele bateu no meu braço, só que aí o celular caiu no chão, ele estava de bicicleta, o celular caiu no chão, eu apanhei o celular do chão, Pétria, e eu continuei olhando. Eu não percebi a minha volta que ali ia acontecer um furto ali. Olha como a gente também... É o contrário, sabe? Tipo assim, eu estava completamente atenta a uma tela de celular e completamente... Ignorou os sinais. Eu ignorei os sinais. Que eu estava numa rua movimentada, que já tinham me falado, eu estava na Paulista, já tinham me falado, cuidado com o celular, e eu acostumada com a Paulista, mas na hora, a coisa da atenção no celular me tirou a intuição, essa percepção ao meu redor. Peguei o celular, olhei para ele, continuei procurando o motorista de aplicativo. Foi quando eu olhei para o lado, tinha um casal do meu lado, e eles olharam para mim e disseram, você ia sendo assaltada. Eles que perceberam. Me fizeram, tipo assim, voltar pra mim. Gente, o meu celular caiu no chão, eu ia sendo assaltada. Sabe quando você volta pra você? Tipo, foi. Gente, ou seja, eu anulei a minha capacidade de percepção. Essas leituras. Do barulho externo. Amo esse exemplo que você deu, porque é justamente isso que a gente está fazendo no nosso dia a dia, sem perceber. Sim. Delegando, e isso eu tô falando porque eu também faço, é por isso que eu pesquiso. Eu tenho muita dificuldade de me colocar nesse lugar de quem tem respostas. Eu busco ferramentas para ser zen quando dá, para ser um pouco mais zen do que o que dá, entendeu? E a gente está delegando agora, eu converso muito também no meu programa com meu grande amigo, que é o Silvio Meira, inclusive faz quadro antes de Roçando, é um show de cabeças e mentes brilhantes que estão ali me apoiando em levar esse tipo de informação para o nosso público. E eu falo muito assim, a inteligência artificial generativa, ela é uma ferramenta. O celular, ele é uma ferramenta. O próprio livro, se a gente pensar como um instrumento de conhecimento, ele também é uma ferramenta para estimular o nosso intelecto, para sermos mais. Mas quando a gente delega a nossa vida, a gente automatiza, a gente perde a fluência nessa linguagem intuitiva. É um jeito de ser. E ela está muito conectada também com as nossas emoções. Porque eu falei para vocês, né? Esse frio na barriga, são emoções que também querem trazer para a gente informações. Mas o que a gente vem fazendo? E aí eu quero dar esse exemplo que também é lindo. Eu conversei com uma neurocientista, Inês Coso, e ela falou, Petri, eu sofri um colapso. E ela é especialista em intuição. É a mesma coisa do que você falou. Ela é especialista em intuição, ela capacita executivos a serem mais intuitivos ou terem respostas mais criativas no dia a dia. E ela falou, eu trabalhando tão para fora, eu esqueci de ouvir meu corpo. E aí ela teve um colapso no intestino por uma série de questões que ela apagou da vida dela, que ela tentou não ver para continuar no caminho que era o caminho traçado, que era o caminho que ela queria. Ela não ouviu o próprio corpo. Ela não ouviu essa intuição que vai conversar com a gente de diversas maneiras. Eu tive essa conversa com ela, foi muito profunda, né? Eu quero muito que as pessoas possam mergulhar nessa história no livro. Mas para mim, o que isso quer dizer? Nós vivemos hoje numa sociedade do desempenho.
Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, nosso teórico, um dos predileto, prediletos. nosso filósofo de estimação, para chamarmos de nós, né? Com muito orgulho. E para quê? Onde eu quero chegar? É claro que nós trabalhamos, nós temos que ter o nosso ganha-pão, pagar as nossas contas. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu me sinto muito responsável. E lógico que não só isso, ter um trabalho que nos remunere, que nos faça felizes. Mas por que eu quero chegar nesse lugar, se esse lugar não tem nada a ver comigo? Para quem que eu quero prestar conta? Então, a grande lição que eu tirei em pesquisar esse livro, Janine, Rossandro, é que uma das questões que a gente precisa hoje é afinar os nossos instrumentos entre o intelecto e a nossa alma. Sim. A gente precisa falar de alma. Sim. Nós falamos hoje em termos de metas, de isso, a gente quer ser, a gente quer aparentar ser. Essa voz que fala dentro da gente, a minha alma sempre foi muito importante. Por isso que aos 13 anos eu sabia que eu ia ser jornalista. Eu já sabia. Como você sabia? Eu não sei. Eu só sei que a pessoa é pro que nasce. Alma Talks, né? Sim. E eu quero, talvez, e é o que eu falei no começo aqui para vocês. Na verdade, ele é um manifesto para eu poder ser intuitiva e ter a licença para ser intuitiva, porque eu não deixo de ser inteligente, eu não deixo de estar nos círculos intelectuais. Eu entrevisto engenheiros, o engenheiro que constrói satélites, e ele fala para mim como ele, na engenharia, utiliza o tempo inteiro a intuição, que é essa voz, essa percepção. Então, afinar os nossos instrumentos, não deixar só a tecnologia ser protagonista. Eu quero ser protagonista. Quando a gente olha, Peter, por exemplo, a própria ciência que você está citando aí, né? A gente muitas vezes está estudando ciência, e a gente percebe que grandes invenções vêm do... O cara está pesquisando ali, aí só no racional, aí ele não consegue a solução, aí eu vou dar uma caminhada no parque da universidade. Aí a coisa vem. Sim. Então, a gente tem um monte de pesquisas e histórias e biografias de grandes cientistas que mostram que a grande sacada veio no momento intuitivo. É isso. No entanto, aí agora eu vou falar como homem, né? Por exemplo, Janine é uma pessoa super intuitiva. Sim. De coisas, por exemplo, uma vez eu estava indo no carro, tinha um palio. Ela, não vá por aí que pode ter um buraco. E eu, o que é que o homem faz? Tum! Caiu. Tipo, pá! Aí você pensa que a pessoa jogou uma praga, que é o clássico, né? Lógico. Não, a pessoa previu. E boca. Não é com boca, né? Vamos lá. Oh, de coisas simples que vão acontecendo. Então, é como se de algum modo, embora a gente tenha um monte de biografias que mostrem que a intuição está presente na ciência, no dia a dia, para o homem, parece que é uma coisa menor. Parece que a intuição, como algo feminino, estou fazendo discussão aqui, né? Fragiliza, é tipo assim, a coisa a intuição é de mulher, como se isso fosse menor. E a gente perde muita coisa. Tanto que eu comecei nas palestras eu falo muito assim, quando você começa a escutar a sua esposa, o casamento muda de nível. Porque no fundo enquanto você não treina a sua intuição, escute a dela, que já está mais aguçada. Por que, não sei se durante a pesquisa você, no livro está exposto, por que há essa sensação de que a intuição é algo menor? Tem isso? Você percebeu? Totalmente. Né? Tem e muito. Muito. E muito. Isso a gente pode falar desde a questão arquetípica dentro de nós. Sim. Né? Porque o feminino e o masculino existe dentro de nós. Então, logo no primeiro capítulo eu já falo sobre isso. Na verdade, quem fala é a neurocientista Carla Tchep, comigo. E ela fala que esses arquétipos, eles operam dentro de nós também numa disputa. Homens e mulheres com seus arquétipos internos, masculinos e femininos, a autoridade e o fluir, né? Também numa tensão. Só que o que acontece? Nós vivemos numa sociedade, eu não quero entrar em questões políticas, mas a gente tem um projeto político intelectual que acontece principalmente a partir da Revolução Industrial e Revolução Francesa. Quando você começa a burocratizar o Estado, a maneira de você se destacar na ciência ou ocupar cargos no Estado é por meio da aferição matemática. Você começa a ter os exames, só as provas. Mesmo o racional. O racional. O emocional não é considerado. Nesse momento, quando eu faço essa pesquisa, a física Tatiana Roque, ela me conta que nesse momento, o que é um grande valor? A partir desse momento histórico, Revolução Francesa, Revolução Industrial, porque acontece junto, né, a questão do iluminismo, você tem como valor o man of science.
a ciência, os aparelhos de precisão. Então, o pragmatismo... Que vai descartando as pessoas. O que é aferível, o que é experimentar, o que a gente pode experimentar. Que é provado matematicamente. Existe. O que não é, não é ciência. Vai para todo bala, é superstição. Então, o subjetivo vira superstição, vira questões de fórum particular. Até a psicologia mesmo é questionada porque ela não tem como medir afeto, né? Isso mesmo. Freud achava no começo que no futuro se acharia no cérebro o ego, o id, o superego, porque ele estava no modelo biométrico, do paradigma que ele estava lá, e ele achava que isso ia acontecer, e na verdade não, né? E as mulheres eram tidas como detentoras de um saber subjetivo doméstico, de dentro da casa, que tem que ficar ali abafado. A Virginia Woolf fala sobre isso, em um teto todo seu, ela fala sobre isso em várias obras dela. Eu cito muitas dessas obras no livro, e ela é uma grande incentivadora das mulheres que escrevem e do escrever intuitivo, que traz o quê? A nossa autenticidade. A gente tem então, Rossandra, esse momento que foi acontecendo uma construção política e científica para dizer que o saber subjetivo, menor, que não é medível, que não é tangível, ele é um saber menor. E nesse balaio estão quem? Mulheres, indígenas, pessoas com cultos às divindades. Então, todos nós ficamos nesse balaio de um saber menor. Então, pessoas extremamente intuitivas, que sabiam sem saber como sabiam, esse saber não era válido, porque não tem como ser medido. E aí você fala sobre isso nos nossos dias de hoje. Até hoje a gente guarda, até hoje não, e muito a gente guarda isso. Mas o que acontece? Índices, recordes de ansiedade, depressão, de desconexão com o meio. Porque é uma mentalidade pragmática que leva à competição. O que a gente está dizendo aqui é que existem outras formas de ser e existir no mundo. A gente pode existir cooperando. A gente pode existir intelectualmente e intuitivamente. Não é um descartando o outro. E aí, para mim, assim, o que é mais lindo que tem, o Frédéric Lenoir, que é um filósofo francês hoje super respeitado, ele fala, é chegado o momento da gente entender que a gente pode operar em cooperação. Isso quer dizer intelecto e intuição? A gente pode operar em cooperação e não por isso sermos menos científicos. Entende? E engraçado que isso acontece até mesmo na própria ciência, porque eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu tenho TDAH, então nunca fui aquele aluno brilhante em matemática. E eu nunca decorava as fórmulas, porque TDAH tem dificuldade de decorar a fórmula. E eu consegui uma vez fazer resolver um problema matemático sem a fórmula. O que seria comemorado hoje em dia, eu fui punido. Não, eu só quero esse resultado se for pela fórmula. Ou seja, eu criei meu próprio método para chegar àquela conclusão, mas não foi validado. E aí, digamos assim, um dos eventos recentes, trágicos, que mostram o quanto essa perda de intuição é custosa, foi o tsunami de Sumatra, que matou mais de 250 mil pessoas no Natal, lembra? Há um tempo atrás. Lógico. Porque o que aconteceu? Naquela época, 2004. todos os animais começaram a correr, menos o animal humano. Porque não escutou a intuição. Emblemático. Teve uma ou outra pessoa que sentiu algo estranho, começou a correr, mas todos os animais salvaram. Mas o animal humano que ignorava os sintomas, porque sobre isso, Rossandra. O preço é o custo, né? A minha aposta, eu quero uma experiência completa de vida. Eu falei, quando eu decidi ter os meus filhos, falei, eu quero tudo, eu quero trabalhar com o que eu amo, eu quero buscar uma carreira, né, que tenha a minha cara, eu quero tudo, eu quero essa experiência de estar conectada com tudo. Se eu entrevisto o Cacá Verá, se a gente ouve o Ailton Krenak, pensadores indígenas que falam que o céu vai cair, a queda do céu, e usam, eu quero entender de onde eles tiraram essa informação. Eu quero saber, eu quero entender como que eles chegaram nisso, eu quero entender essa inteligência conectada absurdamente à natureza. Me faz falta. E então é isso, eu acho que é ter uma experiência completa da vida, é conseguir ouvir os sinais. Eu sou muito curiosa. Uma vez eu estava entrevistando o Marcelo Gleiser e ele falou assim, a natureza, ela já é tão misteriosa, ela é já tão surpreendente, a gente nem precisa inventar
outros nomes de divindades misteriosos. Não criar o Harry Potter, não, né? Não precisa. O mundo tá incrível. Não precisa, porque o mundo já é tão misterioso. Eu quero poder descobrir desse mundo. E eu sei, conversando com cientistas, mas conversando também com indígenas, conversando com sábias anciãs. Sim. Pessoas das mais variadas. Escutando histórias das nossas avós, nossas ancestrais. Eu sei que nós podemos ser mais inteligentes de uma maneira integral do que nós somos hoje. Eu tenho muita aflição de tudo que me entorpece. Tanto que há muitos anos eu já não bebo bebida alcoólica, mas foi uma coisa muito natural, talvez por causa do yoga. Muitas dessas anestesias do mundo, elas me incomodam porque eu quero estar viva. Eu quero estar perto de uma pessoa e me maravilhar porque eu estou sentindo essa pessoa do meu lado. E é isso que me movimenta também no meu trabalho, quando eu trago os meus entrevistados. Eu estou há 13 anos e a cada final de semana é uma surpresa. Eu quero poder estar mais presente, porque isso me traz felicidade. Não é à toa que ela recebeu um prêmio, né? Ela recebeu um prêmio. Qual foi o prêmio? Qual foi o prêmio? O nosso último prêmio foi o APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, e foi muito louco, porque quando eu estava no palco, recebendo aquele prêmio de arte, um programa jornalístico, eu falei, pronto, venci na vida. É o que eu queria, entendeu? É você poder trabalhar com o jornalismo, que é a objetividade, e você ganhar um prêmio de arte, que é uma das características da intuição, eu falei, é isso, eu acho que realmente eu sou muito imperfeita, eu tenho muita coisa para aprimorar, mas eu estou sendo coerente com o meu caminho. E eu chamo as pessoas para esse valor intuitivo, desse treino para a sua vida, para que você treine a coerência, porque a gente vai errar demais, a gente vai entrar em contato com as nossas mazelas, com as nossas mediocridades, porque temos muitas, e a gente precisa olhar mais para elas de uma maneira madura. As vulnerabilidades, tirar de debaixo do tapete. Mas essa inteligência intuitiva, ela traz para a gente um norte sobre essa coerência. Para a gente viver a nossa novela, não viver a novela do outro, não querer o que o outro tem, não querer o que o outro conquistou. Qual é a minha novela? Para eu estar inteira na minha novela. Eu não sei se é porque eu sou leonina, né? Eu vejo a vida como um palco e a gente sofre e a gente fica feliz e sofre de novo. Mas mesmo na tristeza, para a gente não cair em depressão, na total desconexão, né? Que muitos de nós estamos vivenciando hoje, eu falo que essa inteligência intuitiva ela já me salvou. Sabe? De muitos perigos, não só de assaltos, como o que eu contei aqui para vocês, mas de me buzinar de alguma forma, que era o momento de eu ficar em silêncio, de eu não entrar em brigas que não são minhas e que muitas vezes a gente entra. Histórias que não são nossas. Tem muitas formas de assalto, né? Muitas não somente um celular que te puxam uma paz de espírito, te puxam a esperança. Às vezes a gente fica tão concentrado em não perder o celular, e eu entendo, ninguém quer perder o celular, porque metade da vida está nele. Da metade. Não é só a máquina fotográfica e o telefone que liga, é o seu banco, é a sua comunicação, enfim. Mas é porque, de fato, a gente às vezes está sendo sequestrado por um monte de pessoas, né? E esse tipo de assalto é importante a gente estar atento também, que a gente precisa, às vezes, fazer esse silêncio, nem sempre significa ruptura. Uma coisa que eu queria falar é uma coisa, a avó de Janine, ela falava tupi mesmo. Tupi-guarani. Ela falava, Minha contava avó histórias, paterna, contava. Inclusive, ela faleceu faz muito pouco tempo, alguns meses, né, amor? E é interessante porque, assim, uma das coisas que ela tinha, que meu avô tinha, que os nossos pais tinham, e que é uma herança que a gente recebeu, que é o contato com o sagrado, muito importante. Sim. Porque na oração em si, ou na prece, ou na reza, a gente está falando com Deus. Mas na meditação, na intuição, a gente permite que ele fale com a gente. E é preciso que haja um momento de silêncio para que você pare só de ficar pedindo ou questionando, ou reverberando, e você escuta o conselho que vem do alto. E sem você ter esse silêncio, esse movimento de escutar essa intuição, você não consegue escutar isso. Não só escutar, mas também agradecer. Agradecer? Né? Essa coisa de você agradecer. Contemplar e agradecer. Que a gente tem feito muito pouco hoje em dia, né? Principalmente, aí você falou de uma questão também, Petra, que eu acho extremamente importante.
Hoje, com toda essa reverberação da rede social, onde eu me preocupo com a vida do outro, eu quero viver a vida daquela pessoa, é uma cultura, a vida linda da margarina, aquela propaganda de margarina, aquela família perfeita, aquela viagem perfeita, eu acabo me perdendo de mim e me torno infeliz muitas vezes, porque eu quero viver a vida do outro, ou simplesmente eu abro ali a rede social e eu quero criticar o que o outro está fazendo. Então a gente tá a intuição a gente acaba percebendo cada vez menos a nossa novela interna, porque esses exemplos de famílias que estão ali sendo apresentadas para a gente diariamente têm nos adoecido, né? E isso, Janine, é muito importante. Isso acontece com todos nós porque é a nossa cultura. Acontece até de forma inconsciente. A gente está sendo o tempo inteiro bombardeado com isso. Sim. E cada vez mais. Então, como eu falei para vocês, assim, nesse exercício eu me recuso. É claro que eu sou contagiada por isso também. Mas eu me recuso, se eu tenho um pouco de racionalidade, um pouco de clareza, eu me recuso a ser esse fantoche. A deixar que usem a minha atenção para me manipular os meus sentimentos, né? O meu próprio caminho, né? Então, de novo, essa ferramenta, quando eu falo de todas essas ferramentas da respiração, eu trago um capítulo inteiro falando da respiração, mas de uma maneira muito legal, contando a história de um casal. Então, é a respiração, é o grounding, é o pé no chão, o pé na terra durante longos momentos. Como eu falei, a meditação, os bolsões de silêncio, o yoga, no meu caso, muitas pessoas praticam Tai Chi Chuan. Agora, por exemplo, estou no transporte público, eu conto muito essa história, até no meu primeiro livro. Eu, com 23, quando eu comecei na CBN, morava bastante distante da rádio, e eu ia de transporte público, porque eu entrava no helicóptero da CBN às 6 horas da manhã. Então eu saía de casa às 5, de transporte público. Estou fazendo helicóptero CBN, né? 2 anos, quase 3 anos. Trânsito aqui aéreo. Na ponte Tatuapé, né? E era um show, era muito legal, foi muito bom. E aí eu ia nesse período, não tinha celular, eu não ia lendo, eu ia só observando. Eu ia observando as pessoas. Esse treino de observar tudo, eu sei tudo o que está acontecendo ao meu redor. Claro que não é uma onipotência, é um treino de percepção. O yoga traz isso pra gente, eu conto isso, como é que ele faz de afinar o nosso instrumento para a interocepção e a propriocepção, a gente ter a percepção do que está acontecendo fora do nosso corpo e dentro, e afinar esse instrumento. Mas é muito importante que a gente tenha eu vejo isso, esse desejo de estar mais integrado, sabe? E aí as ferramentas que eu falei para vocês, então o yoga, o silêncio. A oração também. A oração. Quando a gente escuta, né, povos indígenas, povos originários, povos donos dessa terra, eles têm uma reverência à própria terra. Existe algo muito maior que a gente. A gente não tem esse poder todo. E essa reverência, se você não quer reverenciar algo invisível, reverencie o planeta, que é muito maior do que nós. Então, esse sentimento cultivado de humildade, ele também traz pra gente essa vontade de ouvir a intuição. Você fala, não, existe informações que às vezes podem me guiar. Existe isso. A gente sabe, quem vive a intuição desse jeito, a gente sabe que tem. Seja ela a percepção aguçada no meu corpo, ou seja ela a própria conexão da natureza. Eu falo um pouco dos trabalhos do Miguel Nicoleles no meu livro e converso muito profundamente também com o doutor psiquiatra Alexander Moreira, premiadíssimo psiquiatra pelas pesquisas de psiquiatria e mediunidade. Eu pergunto para ele, intuição pode ser mediunidade? Aí você lê no livro para saber se pode. Então, assim, essa busca, ela é muito importante, sabe, para os nossos dias de hoje. E essas ferramentas que eu mencionei aqui para vocês, todas elas vão nos ajudando a refinar e afinar os nossos instrumentos. Eu acho que nada mais importante para os dias de hoje. E aí a gente ouvir antes de adoecer, antes de cair, sabe? Eu falo muito dessa história assim, o burnout, ele acontece dentro.
Mas ele está acontecendo enquanto as florestas estão sendo queimadas, enquanto as enchentes estão acontecendo, esses eventos climáticos extremos. Como é que a gente não faz uma conexão de uma coisa com a outra? Sim. Não é só porque nós estamos trabalhando demais, o corpo adora trabalhar. Não é isso que falam? Quanto mais academia você faz, mais o músculo gosta de fazer. Então, o problema não é o trabalho. O problema é como a gente está fazendo. E como nós estamos construindo as nossas cidades, as nossas comunidades, as nossas sociedades de maneira extremamente intelectual, sem intuir qual é a nossa conexão com o planeta. E isso é conexão, isso é intuição. Sim. Isso é essa inteligência que traz pra gente. É engraçado porque assim, você trouxe um exemplo aí, a gente está em São Paulo, que é uma selva de pedras, né? E que às vezes o mercado imobiliário não está nem aí para a natureza, para o contexto, mas assim, quem pode faz tudo para ter um edifício que você tenha vista definitiva, que esteja em frente a uma praça, ou Ibirapuera. Sabe a importância da natureza, do quanto é abrir a janela e não enxergar um outro prédio quase no colado na sua... Mas continuamos nessa desconexão. E isso tem aí, você falou de uma coisa que é o avesso dessa intuição, que eu percebi enquanto ela falava, é o egoísmo mesmo. O egoísmo é uma desconexão com o contexto coletivo do outro, a falta de empatia tanto com a outra pessoa, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe muito importante. O egoísta, ele é tão egoísta, ou narcisista, é tão narcisista, que ele nem se escuta. Exato. Nem o próprio corpo dele ele escuta. E às vezes ele acha que está só ignorando o mundo, mas ele não sabe que faz parte desse mundo e ele não escuta o próprio corpo. Essa capacidade de escutar, de não perceber a doença acontecendo. Essa galera que está aí no hype e tal, de repente tem um AVC, tem um colapso. Por quê? Porque não entende que faz parte de um contexto, de um ecossistema mais complexo e que precisa ser escutado também. Que é sucesso? E acho que nos tempos de hoje, acho que a gente nunca viveu uma sociedade com essa geração assim, individualista, tão fechada para às vezes fechada para se escutar, aberta para escutar o que os outros estão falando e se guiando ali pelos pares, pelas turmas e se escutando menos e acho que a gente tem vivido também uma sociedade muito do eu. Do eu, isso. E eu não vejo, sinceramente, muitos caminhos para isso de fora mudar. O mundo vai tomando o seu rumo, a gente pode ter cada vez mais lideranças e pressões políticas dentro das corporações, por lideranças mais humanas. O que são lideranças mais humanas? Lideranças mais integradas, com esses dois lados, né? Feminino e masculino, no que a gente fala de potência, né? Sem entrar em questões políticas, no que eu falo mesmo de arquétipos. Mas eu não vejo esse mundo mudando tão rapidamente. Mas a mudança interna, né? Por exemplo, para a parcela das pessoas que estão assistindo a gente, ou que vão ler o livro, ou que consomem as entrevistas daqui, ou que leem os livros do Rosa, internamente a gente pode ter a intenção e mudar, e se conectar, e fazer da nossa experiência de vida algo simples, mas extraordinário. Por isso, eu insisto nisso, é a integração. É a integração. É não praticar yoga e deixar de ver o que está acontecendo no meu mundo. E ver as desigualdades. Porque até as ferramentas de autoconhecimento estão virando ferramentas de elite. É verdade. E de destaque social. Verdade. Não dá para eu praticar o yoga, que é reunião, que é integração, que é integração da minha própria percepção com a minha interocepção e para quem entende também com o meu campo espiritual, e não ouvir o mundo lá fora que sua dor. O mundo lá fora. Sim. A gente olha nesse contexto atual e a gente percebe assim, a gente sempre teve grandes nomes no campo da fé, das revoluções políticas, ideológicas, culturais, científicas. A gente sempre ficou esperando que externamente pessoas se destacassem e fizessem um movimento que galvanizasse as massas ou desse intenção a um movimento. Mas quando você fala isso, reverbera numa coisa que eu sinto, eu converso muito com o Janine sobre isso também, é como se fosse um tempo agora que cada um de nós tem uma cota de responsabilidade para fazer uma revolução interna, uma transformação interna e coletivizar essa experiência. Como você disse, eu não posso fazer yoga, fazer uma oração, fazer uma prece, eu não posso ir para o culto, para a missa e segunda,
Você é uma pessoa sem princípio, sem respeito, porque eu vou entrar numa hipocrisia profunda, numa incoerência psíquica que tem um custo muito alto. Porque não dá para acessar todo esse cabedal de conhecimento, de transcendência e ignorar o outro. Porque o caminho mais próximo a Deus é o outro que está pedindo ali a minha ajuda. Porque na parábola do bom samaritano, o que diferencia é o doutor da lei, que faz a pergunta, o sacerdote e o levita, que entendem, do ponto de vista teológico, a compreensão, é que o outro, o excluído, foi movido de íntima compaixão. Esse mover-se hoje é, digamos assim, eu tenho que mover-me dentro de mim, essa introspecção, e esse movimento depois se externalizar, senão ele fica estéril. E esse é um dos pontos muito importantes que eu trago também num dos capítulos. A intuição sem materialização não é nada. Não é nada. Inclusive, ela deixa a pessoa desequilibrada, muitas vezes paranoica. Principalmente nós que somos hipersensíveis. Eu sou uma pessoa hipersensível. Se eu não canalizo, e eu vou contar no livro um pouco as maneiras da gente canalizar, mas se eu não canalizo para a realização essa intuição, que são essas vozes, são essas percepções, ela não é nada, ela não serve para nada. Então, olha que louco a gente falar aqui, né, de como o subjetivo é importante. Mas se a gente não traz ele para a materialidade, ele não é nada. E ao mesmo tempo, a materialidade, construir, querer, sucesso e tal, sem alma, senão não ia acontecer o que você falou. Milhares de influencers, de CEOs de empresa não estariam em colapso também, porque estariam com uma vida material. Não é só um e nem só outro. O meu ponto é como afinar os nossos instrumentos. De dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Essa ideia não é não usar inteligência artificial. Eu adoro o meu celular. Mas eu gosto de fazer pergunta. Eu gosto de... Eu tenho me exercitado nisso, até treinado isso, assim, como fazer boas perguntas para colocar. E tenho tentado ensinar isso para os meus filhos. Façam perguntas. Eu e a minha amicíssima Fabiola Cidral, jornalista, nós fomos uma das últimas jornalistas que entrevistaram o saudoso educador Rubem Alves, na casa dele. E Rubem, não só que era um entusiasta da escutatória, então, ou seja, já é por si só um farol para mim, um farol intelectual e um farol também do coração, ele falava muito sobre a inteligência é saber fazer pergunta. E para mim, os grandes cientistas, também já conversei sobre isso com o Marcelo Gleisi, o bom cientista, ele não cansa de fazer perguntas, ele não se tem como convencido, ele sabe que a vida é um mistério, que tem mais para descobrir. Então, usar a inteligência artificial, mas para ela ser ferramenta e não protagonista, sabe? E tudo isso na vida, né? E aí, assim, e pensar mesmo, gente, eu gosto muito de fazer essa pergunta para os meus entrevistados, sabe? O que é sucesso? De verdade, assim, o que é sucesso para você? Eu acho que quem já passou por uma situação de doença, de estar totalmente desconectado do corpo, mesmo a questão da depressão, que é muito pesada. As pessoas que passaram por isso, ou seja, no físico, saber o que é não ter saúde, a pessoa sai e vê o valor que é uma vida boa. Que a vida, sensacional, com muito pouco material, ela vale a pena. Então a gente não precisa cair. A gente não precisa do burnout. A gente pode antes se ouvir. E exercitar essa inteligência. Ouvir concretizar essa inteligência na nossa vida, né, e do outro. Ela falando, amor, pensei em uma pessoa que a gente vai trazer aqui, que também é um amigo querido nosso, que é uma pessoa que escutou a intuição e transformou em algo concreto, que é o Wagner Moura, não é o ator, que fundou a Fraternidade Sem Fronteiras, porque ele estava lá em Campo Grande e incomodado com a sensação de que tinha que fazer algo. Começou a fazer... fala sobre essa inquietação. Ele fez sopão, Petra, ele fez sopão, aí não era isso, aí ele fez... Aí percebeu que precisava fazer mais. Aí ele fez, não era sopão, aí ele foi para o hospital cantar, não era isso, aí ele... assim, Deus, o que é que eu tenho que fazer? Aí ele escutou, vai na África, ele foi. Pegou um avião sozinho, chegou num país lá, viu toda a demanda de dor, a gente teve lá pessoalmente, viu, voltou. Em 15 anos, a Fraternidade começou com um projeto atendendo algumas crianças, hoje diariamente atende 37 mil pessoas, porque ele escutou a intuição dele e tornou ela uma coisa objetiva. Ele não ficou só falando, é importante ajudar a humanidade, do prol do outro.
a gente precisa mais dessa escuta. No meu primeiro livro, tive a alegria também de conversar com Eli Horn, que criador de uma das maiores empreendedoras imobiliárias do Brasil, né, uma fortuna. Ele também, com o exercício da meditação, que ele é um homem muito religioso, o seu Eli, ele decidiu doar quase 90% da fortuna dele em vida. Porque ele falou, eu não sou dono desse dinheiro, eu sou um administrador desse dinheiro. Então, como é que a gente escuta uma voz dessa, que fala dentro da gente? Por que tem pessoas que escutam essa voz e a gente fica tão admirado? Eu não preciso ter milhões para poder fazer essa administração. Até o corpo a gente está administrando e devolve para a natureza. Né? Sabe? Escutar. É como eu falei para vocês assim no início. Se eu fizesse um trabalho de jornalismo em que eu pesquisasse e só pesquisasse, não trouxesse para minha vida, eu ia adoecer. E houve momentos no começo da minha carreira, 22, 23 anos, que eu quase adoeci. E foi quando eu decidi, eu falei, não, eu preciso fazer um tipo de jornalismo que ele sirva como informação para as pessoas viverem melhor. Porque eu acho que um valor lá atrás, há 20 anos atrás, eu falei, vamos precisar de informação para aprender a viver melhor. Foi aí que viu Caminhos Alternativos? Aí, um pouco depois, veio Caminhos Alternativos, foi meu primeiro programa mesmo oficial, né, na Foi CBN. quando eu te conheci, que eu era fã e escutava, né, amor? Sim, você fala sempre. Eu com minha amiga Fabiola, que é também uma... E a gente, nesse programa, também era afinando instrumentos. A Fabiola, jornalistaça, e eu super intuitiva, e ela me trazia para a terra, e eu trazia ela para a magia. E a gente fazia jornalismo com isso. Fantástico. Sabe? Não vamos ter medo do diferente. Não vamos ter medo de somar inteligências diferentes, mesmo nas escolas. Crianças que habilidades diferentes. Crianças que chegam ao resultado sem mostrar a conta. O que tem ali? Qual é essa sensibilidade? Qual é essa inteligência? Nós já avançamos muito na psicologia, né, em relação a isso. Mas talvez, com a inteligência artificial, a gente possa avançar mais, em vez de só delegar informações para ela fazer a lição de casa das crianças. A gente vai ensinar as crianças a usarem mais seus talentos e delegarem coisas que para elas são mais difíceis com a IA. Precisamos de sensibilidade. E a sensibilidade, ela é fundação da inteligência intuitiva. Sim, com certeza. Tem uma coisa que eu acho que a gente tem visto, por exemplo, eu falo muito para famílias, inclusive a Educa, que é a empresa de educação socioemocional que leva a educação socioemocional para as escolas, que eu fundei com o meu amigo Jaime, foi justamente nesse intuito de trazer de volta para a escola, né, que ela não é apenas o lugar de desenvolvimento dos intelectos, mas também do letramento das emoções. E quando a gente chegou, e claro que existem outras empresas que fazem isso também, que desenvolvem educação socioemocional nas escolas no Brasil, a gente percebeu que tinha um problema. É que você chegava para os alunos para trabalhar essa escuta emocional das próprias emoções, mas eles não eram escutados em casa. Exato. Então o que a gente vive hoje também é uma falta de escuta no lar. Existem famílias abandonadas. Existem pessoas que são órfãos. Tem filhos, que eu até digo de forma dura, que vivem um aborto afetivo. Os pais deixam vir ao mundo, mas não os educam, não os escuta, não os instruem. E essa falta de fala na família, desse diálogo, dessa conversa que acolhe, que vê, sabe? Lembra da mãe da gente assim, tipo, o que é que você tem? Comeu rápido demais hoje, porque tá com essa cara. Ninguém percebe, Pétria. E a gente tem visto hoje uma epidemia quase já, infelizmente, de jovens desistindo da vida por causa disso. Porque não estão sendo escutados em casa. Está faltando esse olhar, né? Eu insisto nessa ideia das nossas anestesias. É muito fácil a gente identificar, por exemplo, uma pessoa que infelizmente padece do alcoolismo, né? A doença está lá, é muito visível e muito danosa. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem várias outras anestesias, que a gente tem vários outros vícios, que anestesiam a gente do contato com o outro e do contato com a gente mesmo. Por isso, eu vejo assim, é um sintoma da nossa época, né? É um sintoma da nossa época. E quando eu falo da inteligência intuitiva, é bom viver, é bom se conectar. A coisa boa, ela é muito simples. É estar aqui com vocês agora e de repente sentir um amor absurdo
pelo simples fato de estar aqui com duas pessoas que eu amo. E isso parece bobo, e isso não é bobo, isso é essencial. Então lá atrás, quando a gente pensa nesse projeto político, científico, de exaltar um dos lados do humano, tudo bem, foi uma escolha. Ocorreram ali situações, exato, não é para julgar o que aconteceu no passado, é o que a gente faz com isso. Sim. E agora, como a gente vem falando muito do feminino, muito do lugar das mulheres, não é só, é também, mas não é só para eu ocupar cargos de CEO, cargos de presidência de empresas. Eu quero poder ser uma mulher integralmente, com as minhas sensibilidades e com os meus anseios. E esse valor, que ele é tido como feminino, mas ele está em homens e mulheres. Isso é ciência também, sabe? Isso é uma habilidade que é treinada. Então, homens e mulheres podem treinar a intuição e devem, por favor. Abrir mão disso, abrir mão de ser capaz. Não ter isso. Mas nós temos umas perguntinhas aqui que a gente quer fazer. Sim, mas antes, a gente, né, esse tema de intuição me vem muito à mente, a questão da música. A música, ela abre muito esse espaço para a intuição. Por isso que eu te perguntei, Pétria, naquele momento, se a música entraria também como esse recurso também para que a gente possa trazer para junto essa percepção meio que perdida ali. Eu acredito que sim, até porque o exercício da conexão intuitiva com a música, não só com a música, com a literatura também, ela não é só intelectual. Não é o fato de você colocar uma música ou de você ler um livro e você exercitar a sua intuição. Quando a gente está fazendo esse exercício, você está se conectando com a alma do autor, com a alma do músico. Você pode ter acesso ao que o cara sentiu quando ele criou aquela música. É por isso que hoje em dia eu me sinto às vezes um ET. Eu sou super seletiva com o que eu ouço, porque eu tô tão sensibilizada, mas tão sensibilizada, que eu posso sentir a dor da pessoa. Nem ficção, nem séries, mas eu consigo assistir direito, né, amor? Porque a gente fica sensível. Fica sensível. Então, e a música traz isso pra mim também, essa a resposta hipersensibilidade. Calma. E eu conto muito, isso eu gosto muito de falar, porque são exemplos práticos. Então, sim, música. Então, escolha melhor as suas músicas. Não por nenhum tipo, não é nenhum tipo de moralismo. É só porque... Isso. Inclusive, a gente trabalha no Sextou com Música essa intenção. Nós somos muito intencionais no Sextou com Música, porque a gente traz essas músicas que vêm ali carregadas de mensagens. Você coloca, você está refinando, você está afinando o nosso instrumento. A gente está afinando a nossa frequência. Para que as pessoas quase que consigam apalpar ali, sabe, a mensagem que aquela música traz e que isso acrescente positivamente na vida daquelas pessoas. É muito lindo. E eu falo muito isso no programa, eu ia comentar com vocês, quando eu levo entrevistados no meu programa, autores, eu levo muitos autores, muitos lançamentos de livro. Nenhum autor vai ao meu programa sem eu ter lido o livro inteiro. Não vai. Essa é uma questão, por isso muitos autores fazem questão de ter seus livros e entrevistas no meu programa, porque sabem que eu vou ler. Só que a questão quando eu leio o livro, aí a pessoa chega no meu programa, a pessoa fica até constrangida, porque eu já conheço aquela pessoa. Eu acho que acontece uma tal sinergia que não só da minha inteligência intelectual, que está ali absorvendo as palavras, entendendo a história, mas essa conexão com a alma de quem escreveu. Que aí a pessoa chega, eu já estou extremamente familiarizada, então você entende? Essa inteligência, essa capacidade, essa percepção que faz a gente se conectar de uma outra forma. É uma ciência, mas que opera sobre outra lógica. Então, leiam livro, não porque a gente tem que sair das redes sociais. Leiam livros, não porque a gente tem que usar menos inteligência artificial. Leiam livros porque a gente vai ter uma conexão mágica com o outro. E a gente não precisa, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade da vida. Mas olha, música, a arte como um todo. A arte é um grande veículo da intuição, um grande veículo. Se a gente souber como usar, é maravilhoso. Certeza. Mas fala pra mim, Pétria, assim, quando foi uma situação que você não conseguiu ser zen? Zen? Tipo assim, dessa vez... Todo dia? Todo dia. Pode ser todo dia? Mas uma situação assim, essa foi marcante, que realmente eu não fui zen de jeito nenhum.
Nossa, Rossandra, que difícil essa pergunta. Deixa eu te falar, é isso que eu te falei, né? Eu presto muita atenção no dia a dia, Sim. né? E eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou muito brava, brava. E o nascimento dos meus filhos, não intelectualmente, me fez eu me trabalhar muito. A minha busca por essas informações, ou mesmo pelo caminhos alternativos, quando eu criei na CBN junto com a Fabiola, foi justamente por sentir muita dor no meu corpo. Foi por eu saber que era possível ser zen. Eu via as pessoas meditando, fazendo yoga, e falo, meu Deus, eu tô vendo que isso é possível, mas eu não consigo, sabe? Então eu vou te dar um exemplo, talvez um exemplo mais marcante, mas tem vários nesse sentido, não é nada bombástico, mas é algo muito cotidiano. Eu tinha acabado de entrar na CBN, e eu sempre fui da espiritualidade, de buscar espiritualidade desde muito jovem. E eu fiquei muito feliz de estar trabalhando na CBN quando eu comecei a trabalhar lá. Imagina, né? Uma baita responsa. E aí a gente teve um episódio muito trágico, 2006, se não me engano, 2007, quando teve uma das quedas de aviões da TAM, no meio de São Paulo. Eu sei, Congonhas, passou direto o avião e... Então, você pensa, jovem, jornalista, indo para reportagem, fazer uma cobertura dessa. Quem é que fica zen? Não tem. Quem é que fica em paz? E ali eu senti o que era o burnout, e nem se falava nesse nome ainda, eu tinha 23 anos. Eu não tinha força para ir trabalhar, aquilo me tomou, aquele halo de tristeza, de tragédia, então duplamente, porque eu tinha um âmbito profissional, nacional, da comoção, e o âmbito profissional, eu falei, eu não vou conseguir trabalhar. O que eu vou fazer? Estou no caminho errado. Então, você percebe, em muitos desses momentos, não dá para ser zen. Mas aí que você está dizendo uma coisa interessante, né, amor? Ela está dizendo assim pra gente aqui, foi num dia que eu não dei conta de ser zen que eu percebi a necessidade de buscar o equilíbrio. Sim. Que outras coisas a gente pode perguntar a essa nossa amiga? Janine, como é que a gente Pois é, pode? nós temos algumas perguntas aqui. Me conta um dia assim, que mudou a tua vida completamente. Fala desse dia, descreve pra gente esse dia que mudou a tua vida. Eu sei que tem várias circunstâncias, nascimento dos filhos, né? Mas assim, me conta, um dia que mudou completamente a tua vida, Pétria. Eu posso falar o nascimento dos filhos, dos dois, porque foi diferente um do outro. Eu vou falar, e é muito bacana contar essa história, porque a minha primeira filha, intelectualmente, eu queria um parto natural. Eu queria um parto em casa, eu estudei tudo. Tudo ia acontecer como eu tinha planejado. Olha que feminina. Tudo programado e tal. E deu tudo errado. Eu sofri fisicamente como difícil de escrever, porque ela demorou muito para nascer. O médico demorou para me dar anestesia porque eu queria um parto natural, então ele demorou demais, não teve a sacada, porque né, se criou também uma questão em relação ao parto natural como um objeto a todo custo, e eu passei por isso. E eu vivi na pele a necessidade de desconstruir minhas crenças intelectuais. O que parecia uma arte, uma coisa linda, sublime, natural, virou algo muito intelectual. Sabe? Então eu senti sofrer no meu corpo, e mais, ela sofreu também, né, porque nasceu quase em sofrimento, né, porque demorou demais. Então foi uma experiência traumática, mas dali nasceu a Pétria de verdade. Porque eu sempre fui muito intelectual, eu sempre busquei muitos manuais, eu sempre busquei a espiritualidade, porque eu era muito racional também, e tinha que dar conta, de certa forma, de tudo que eu sentia. Ali eu entendi, sem ser com o meu intelecto, que eu precisava integrar no meu corpo tanto essa sabedoria intelectual, quanto a minha sabedoria física, do que o meu corpo está dizendo. E ser mãe é muito intuitivo, eu acho que é uma das maiores...
Não Acho tem que é a palavras. maior percepção que uma mulher tem, né Pétria? Então Uma das tem maiores essa, percepções. eu não tenho como deixar de falar essa, Uhum. porque de novo, eu não tenho grandes experiências externas, nenhum cargo vai me fazer achar que essa é a melhor experiência da minha vida. Uhum. Nenhum evento, nenhum milhão de seguidor vai me fazer fora achar que esse evento externo é algo que me transforma. Uhum. Então, o que me transformou foi esse meu renascimento, essa minha morte, esse meu renascimento de uma maneira muito, muito profunda. E sem sombra de dúvida, Janine, desde pequena, eu sempre fui perguntadeira. Uhum. E eu sempre ouvi todo mundo falando para mim, você vai escrever um livro? Você tem um livro? Você não... Uhum. Quando eu lancei o meu primeiro livro, que eu vi aquela casa cheia, e tantas pessoas que eu não conhecia, Uhum. e tantas pessoas que eu amava também ali, Uhum. foi o meu terceiro filho. Sim. Então, a minha primeira filha foi essa marca Uhum. muito profunda, de desconstrução total. O meu segundo filho foi a experiência plena, aquela que fala, quando a ocitocina te invade, Uhum. eu aprendi o que é físico. Você vê que tá tudo muito conectado com o físico? É físico. Não tem dinheiro que me faça querer ser alguma coisa. É físico, é no corpo. Uhum. Aquela ocitocina me preenchendo. Eu falei, meu Deus, é possível sentir uma coisa dessa? Foi uma segunda experiência interessante. E a terceira, que foi a materialização de muitas das minhas experiências, de muitas das minhas entrevistas, de muitos dos meus contatos, que foi o primeiro livro. A gente tava lá. Ah, lógico que tava! Sim. E você sabe que eles me deram de presente uma caneta? Gente, eu usei essa caneta até acabar de presente. Eu falei, ai meu Deus, é tão bom a gente ganhar presente. Sim. É tão bom a gente poder curtir essa sutileza. Outro dia me perguntaram assim também, o contrário do que vocês perguntaram, né? Falaram assim, mas qual foi o seu maior fracasso? Eu falei, gente, mas a vida é tão pequena, eu só vivi 43 anos, não quero falar de fracasso. A gente tem pequenos fracassos e pequenas vitórias todo dia. Sim, Eu não exalto muito as grandes vitórias, eu não exalto muito os grandes fracassos, é tudo vida. Sabe? Eu acho que quando a gente pratica muito, eu pratico muito yoga desde os meus 20 anos. E eu falo disso no primeiro livro, a gente é levado no yoga a treinar, e o meu corpo é muito duro, eu sou muito rígida, sou forte, mas eu sou bastante rígida. A gente é levado no yoga a treinar posturas muito desconfortáveis, bizarramente desconfortáveis. E nessas posturas desconfortáveis, a gente aprende a respirar. Quando você aprende a respirar em situações desconfortáveis, você começa a entender que a vida, o yoga é uma metáfora da vida. Sim. A gente tem que respirar, tanto em situações incríveis que passam e que não acontecem mais, quanto nas situações mais desconfortáveis, nos fracassos. Tá tudo certo, sabe? É tudo vida, né? Verdade. É verdade. Tem uma aqui que eu também queria perguntar, o que é que te deixa zen hoje em dia? Zen. Silêncio. Minha prática de yoga. Eu ritualizei minha vida. Eu quis construir uma vida minimamente organizada. Eu falo disso no início do livro. Eu aprendi a ter respeito ao tempo. A gente serve o tempo. Não é o tempo que serve a gente. Se a gente acha que o tempo serve a gente vai adoecer. Você vai viver sempre em dívida. Sim. Quando eu aprendi a estar em sintonia com o tempo, mesmo as coisas ruins que acontecem, eu consigo ficar talvez um pouco mais zen. O que é isso? É acordar quando o dia começa, minhas rezas, minha meditação, minha prática de yoga quando dá. Quando dá. Hoje quase não deu. Eu falei, talvez eu não vá, porque eu tenho a gravação. E tá tudo bem, porque ela já tá dentro de mim. Sim. Né? Já são muitos anos insistindo para ter a minha prática, para ser essa consagração. Então, assim, hoje o que me deixa zen, certamente a minha prática de yoga, que eu falo que é o meu remédio, não é lindo, não é esporte, não é para fazer postura bonita, não é para usar roupa de esporte bonita. É meu remédio para eu poder viver e sobreviver. E tá constantemente afinando o meu corpo. Não existe minha alma, não existe minha espiritualidade que eu tanto valorizo. Eu sou muito espiritualizada. Eu busco muito espiritualidade, porque eu me vejo muito falha, me vejo muito medíocre muitas vezes. Mas a minha prática de yoga, ela me ajuda a
afinar os nossos instrumentos, a estar sempre, quando eu estou descalibrada, quando eu estou desafinada, quando eu estou em dor mesmo, Sim. ela me ajuda no meu corpo físico Uhum. a me reencontrar com uma potência que é só minha, sabe? Sim. É eu comigo mesma no meu tapete. E por falar em instrumento, aí vem a pergunta. Qual a música que você pensa assim que poderia definir a trilha sonora da sua vida? Eu sei que, óbvio, temos muitas músicas, né? Durante a nossa trajetória de vida, músicas marcam situações. Mas tem alguma música que você definiria assim, não, essa música eu acho que ela fala sobre a trilha sonora da minha vida. Ela seria a trilha sonora da minha vida, da minha trajetória, ou de um momento assim muito importante da minha vida. Tem alguma, Petri? Eu sou muito conectada com a arte, assim. Então, quando eu penso em Gimnopédie do Satie, que para mim é uma trilha que, desde a faculdade, da transição para minha vida adulta, eu ouvia Gimnopédie para escrever. E eu escrevia, e foi quando eu conheci Clarice Lispector. Um pouco depois ia conhecer Virginia Woolf, tudo isso na época da faculdade. Então a Gimnopédie foi uma música que me ajudou a me elevar, a elevar minha frequência. Eu estou pensando isso racionalmente hoje, tá? Porque eu não tinha essa percepção antigamente, mas é uma música que eu nunca paro de escutar. Que eu sinto que ela me traz também bem-estar, ela me traz amor, ela me traz calma, mas ao mesmo tempo emoção, né? Isso para falar um pouco dessa vida, assim, né, contínua. Para mim, Gimnopédie é realmente uma música que me marca. Convido vocês a ouvirem depois para... É música indiana, isso não é bem... Ela é música música clássica do Satie, Eric Satie. Tá. Vocês vão amar. Tá. Vamos ouvir no nosso próximo Vamos. café. Vamos ouvir. né? Já está aqui anotado. E assim, e ultimamente, como eu tenho estudado muito filosofia védica, filosofia oriental, os cantos indígenas me conectam muito com uma amorosidade que a gente precisa, né? Mas tenho ouvido também muitos mantras indianos, Mahamantra, tenho ouvido muito isso, sabe? Como uma espécie de treino de devoção mesmo, sabe? De conectar com o meu sagrado. Eu acho que é isso, assim, como eu falei para vocês, né? Eu sou uma pessoa, eu penso demais. Então eu tenho que estar sempre buscando, assim, arte para me movimentar. É isso. Então, hoje mantras, assim, os meus mantras são também um objeto que eu coloco no meu momento de manhã. Uso muito como alavanca, sabe? Para conexão com esse meu amor, assim, interno, com esse meu amor pessoal. Queria mostrar os seus 2 livros. Tem o que a gente estava lá no lançamento, o segundo que a gente também estava no lançamento. Sim. Pega aí, Petri, o que está atrás de você, Escuta Teu Silêncio. E Janine pega o mais recente. Como Sei o que Sei. Exato. Que é justamente desse livro aqui, aquela primeira frase, aquele primeiro momento ali, aquela frase, né, que a gente citou no início. É exatamente. Esses 2 aqui, gente. E se as pessoas quiserem ouvir mais Petri, como é que elas acham Petri Chaves? Como é que eu acho mais Petri? Bom, primeiro a gente tem na CBN esse meu outro filho. É engraçado, né? A gente vai considerando os filhos, né? Você vê, o Revista CBN, ele é um grande filho, sabe? Ele foi sendo construído ao longo desses últimos 13 anos de uma maneira muito delicada, muito cuidadosa. Então, todo sábado e domingo, inclusive quem é fã de Rossandro Klinger também está aqui, né, já? Todo sábado e domingo, Rossandro está comigo aos domingos, ao vivo, do meio-dia às 3 da tarde. Eu estou na Rádio CBN, que também é transmitida pelo YouTube da Rádio CBN, pela Globoplay, na plataforma de streaming. E ao longo dos dias, estou nas minhas redes sociais, no @PetriaChaves, sempre tentando também usar as redes para me conectar com as pessoas, para falar desses valores que eu entendo, para receber retorno. Muitas pessoas me retornam falando do Escute. Agora já começaram a falar do Como Sei no @PetriaChaves.
por enquanto, são esses canais. Por enquanto, mas tem novidades que vão vir por aí. Sim. Bom, que alegria, né? Nossa. Queria agradecer demais. Feliz É uma demais, admiração tão Tétia. intensa. E E é o recíproco. Rossandro é uma dessas conexões, como a gente falou brevemente no começo, de intuição. Claro que a gente já tinha uma admiração mútua pelo trabalho, pelo de Sim. fora. Sim. Mas é sempre uma surpresa quando a gente se espanta com o que é de dentro. E Sim. foi um presente. Depois conhecer você logo depois e falar, Uhum. gente, que casal iluminado, levando uma mensagem para o mundo muito necessária. Me sinto muito grata de ser amiga de vocês dois. Idem. E nós de você. Obrigado Amiga por ter amada, vindo querida. aqui, tá? Sempre um aprendizado, Amo vocês. né? Muito feliz de ter você aqui com a gente. Lindo, sucesso! Muito! E zen quando dá, Zen Não quando vem com dá. essa Quando dá, o que, que a gente história. faz? A gente chuta o pau da barraca Você e tá tudo tá tudo bem. bem. Tá Faz tudo silêncio, bem. vai pro É. Faz silêncio. silêncio, vai pro silêncio. E vai com pro isso a silêncio. gente termina mais um Zen Quando Dá, porque a gente está Sim. aqui para humanizar essa busca de desenvolvimento emocional, espiritual, né, meu amor? Sim, exatamente. E é isso aí. Então estejam, né, fiquem sempre com a gente aqui. Curte, Alma Talks, compartilha. curtam, compartilhem. Manda para mais gente. Manda para várias comenta aqui pessoas. embaixo. Isso. Inclusive também sugere pra gente Temas. temas e a gente vai trazer, a gente quer construir essa história junto com vocês.